Doutor Júlio, o traumatismo craniano pode acontecer de várias formas diferentes, até de um tombo aparentemente pequeno. Perfeito. Esse tema é muito importante por alguns fatores. Um dos primeiros fatores é que, quando a gente vem falar de neurocirurgia, as pessoas só querem saber as doenças raras, né? Tumor cerebral, aneurisma, não que não seja importante, mas o que mais mata no Brasil, jovem até 40, 45 anos de idade, é o trauma crânioencefálico. Então, o tema mais importante que a gente lida como neurocirurgião é justamente o traumatismo craniano. E qual o problema? Porque, na maioria das vezes, as pessoas querem saber a raridade, como funciona. E o trauma, ele tem uma coisa que é uma prevenção. E a maioria dos acidentes traumáticos, o que ocorre é, geralmente, houve uma falha no processo. Você contou em casa, criança e idoso tem que ter um cuidado muito grande. A população está vivendo cada vez mais, então tem um risco de queda, tem que ter cuidado com a escada. O jovem, principalmente, direção e alcoolismo é um dos principais fatores. Hoje está tendo, a gente até já falou aqui, né, sobre o celular. Então tem sido uma causa comum. A distração com o celular. A distração. O que acontece? Leva um acidente de carro. Isso. E na maioria das vezes, quando acontece um acidente grave, é até difícil você abordar esse tema, né? A pessoa fica meio... Se ela bebeu, ela não quer contar que bebeu. Sim. Ou se ela estava no celular, ela não quer contar. Mas a gente sabe, a gente que está lá no dia a dia médico e conversa com os... Geralmente tem um fator. Ou a distração por um celular que tocou, ou uma bebida alcoólica, e isso tira a vida, é o que mais mata no Brasil, e isso no mundo, não é só a realidade do Brasil, mas o Brasil chama muita atenção, é justamente esses fatores. E se não mata, pode deixar marcas fortíssimas, né, nessa pessoa. Perfeito, isso é bem relevante, Liz. Quando a gente fala morrer, mas tem um caminho que talvez essa maioria das pessoas, como a medicina avançou muito, aqui no Brasil a gente tem um sistema de resgate que é reconhecido no mundo todo como o SAMU, você consegue resgatar essas pessoas, mas muitas vezes um dano causado no cérebro, mesmo com toda a medicina, nem sempre ele é reversível. Então esse é um grande problema do trauma. O ideal é a gente prevenir. Tá. Quem tem um traumatismo craniano e que sobrevive a ele, pode ficar de que maneira? O que o traumatismo pode afetar? Perfeito. Vamos mostrar aqui. Então o que acontece? A gente tem essa caixa craniana que ela realmente protege nosso cérebro. E bem dura? Ela é bem dura e para os traumas do dia a dia ela costuma proteger. Hoje em dia, né, com esse desenvolvimento dos automóveis, são velocidades que mesmo com cinto, com airbag, às vezes ele causa um dano. Então, fraturando o impacto que frature essa caixa craniana... A pessoa, às vezes, sem cinto, é jogada para fora do veículo. É jogada para fora, Então, às vezes faz o quê? Que esses pequenos vasos, eles se rompam ou que dê uma contusão cerebral. Então, o que a gente tem no traumatismo, a gente tem os hematomas, que são sangramentos, que ele pode ser extracraniano, subdural, ou uma contusão, quando dá dentro do cérebro. Quando dá essa contusão no cérebro, aquela região que sofreu pode ficar comprometida. Óbvio que cada região no cérebro tem uma função. Sim. Tem locais que dão danos mínimos e tem locais, se for área da linguagem, a pessoa perde a linguagem. Se for área da força, pode ficar bobada, sim. Pode ficar, a região frontal, por exemplo, que é um dos locais que mais acontece, ela na base do crânio que a gente chama, ela é cheia de ranhaduras. Então, quando você tem um trauma, o cérebro movimenta um pouquinho e pode sangrar. Ela é a região responsável pelo comportamento. Então, às vezes, a pessoa fica, que a gente chama frontalizada. Ela fica mais lentificada na resposta. Às vezes, até a parte cognitiva está boa, mas ela pode lentificar um pouco. Ou seja, o ideal é a gente evitar ao máximo esse tipo de trauma, mas quando acontece ele, a gente sabe que tem reabilitação. Não significa, às vezes, você está assistindo o programa, teve um parente ou está na UTI, que ele vai ficar com sequela. Muitos reabilitam, mas é um processo longo. Porque o neurônio ele não tem uma regeneração fácil e simples. Então, precisa todo um processo que a gente chama de plasticidade para outras áreas do cérebro começarem a cumprir aquela função. O tempo é importante, doutor, quando uma pessoa sofre um traumatismo craniano, seja ele por um acontecimento em casa, jogo de futebol, por exemplo, pode acontecer, né? Perfeito. Qualquer lugar pode acontecer. Quanto mais cedo ele chegar ao hospital, melhor. Dá para se operar essa região, fazer alguma coisa? Essa sua pergunta é essencial. A gente já falou de prevenção, agora vamos falar. Teve uma pancada na cabeça, obviamente, tem traumas mínimos. Você vai levantar e bate numa prateleira, né? São traumas que, de um modo geral, eles não levam consequência. E existem traumas importantes. Um idoso caiu de uma escada de 2 metros, um menino está na laje. Esses casos que a gente diz de alto impacto, um acidente de carro, está 80, 70 km por hora e bateu, é indispensável procurar o atendimento médico. Mais rápido possível. O mais rápido possível. Às vezes o pai e a mãe ficam na dúvida de criança. Criança cai muito, a gente sabe o que acontece. Bebê, às
vezes, cai da cama por um descuido, e um tombo da cama já pode... Pode ocasionar. O mais importante que a gente chama é o mecanismo do trauma, que é o mecanismo. Por exemplo, um bebezinho, isso aconteceu semana passada, tive uma avaliação, caiu do beliche. Um beliche para um bebezinho é um trauma importante, então sem dúvida vai precisar. Às vezes, para o hospital mesmo que aparentemente não esteja tenha nada, nem que o médico avalie e depois libere, porque o trauma é muito importante. Para a criança, a cabeça dela, ela ocupa grandes volumes. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Pode acontecer traumatismo craniano sem sangramento visível? Pode. Isso é uma das coisas mais relevantes. Então, o que acontece, Claudete? Você tem essa proteção, que é da caixa craniana. Então, muitas vezes, o paciente pode ter uma pancada que mexeu esse cérebro e sangrou só lá dentro. Então, as pessoas têm um conceito errado, que diz assim, sangrou e saiu pelo nariz, foi bom. Mas não sai, são sistemas diferentes. Às vezes você tem uma fratura nasal, às vezes as pessoas têm o conceito de fraturou e saiu sangue pelo ouvido. Isso não significa que é melhor ou pior. O mais importante para a gente, neurocirurgião... ainda que não saia nenhum sangue. Isso, mesmo que não saia nenhum sangue. E mesmo que o paciente esteja muito bem, isso é um conceito importante. Para você ter ideia, tem até um conceito na neurocirurgia que chama walk and die, que às vezes a pessoa que tem um acidente, ele aparentemente está muito bem, por isso que o walk, ele está andando, está conversando, e depois ele morre, porque às vezes o sangramento está sendo pequeno e está dando. Então, o mecanismo do trauma... Aí, de repente... Isso, por isso que quando tem um capotamento, né, que são acidentes importantes, nem há muita conversa. O médico vai lá na cena, ele mobiliza o paciente inteiro e leva automaticamente para o pronto-socorro. Às vezes a gente está vendo uma partida de futebol, vê um jogador que caiu, ele perdeu a consciência, e às vezes quem não entende até comenta, né, é desnecessário isso? Não, é importante. Ele perdeu a consciência, eles vão fazer toda aquela imobilização, remover, porque a pancada pareceu ser importante, para fazer esses testes que excluem. Doutor, eu me lembro que no passado, quando uma criança batia a cabeça ou caía, enfim, batia a cabeça, os pais diziam, não deixa dormir, mantenha acordado, porque é importante. É importante? Perfeito. O que acontece? Quando você tem uma pancada, a gente contou os exemplos mais clássicos que ninguém tem dúvida, um bebezinho cai do beliche e tal. Mas tem aquelas pancadas que o pai e a mãe ficam meio na dúvida. O menino está correndo, ele bateu a cabeça na parede. Então, um dos cenários que a gente tem que é importante é ver se houve alguma mudança. Ou mudança de comportamento, ou ele está com alguma fraqueza, ou se ele está muito choroso. Qualquer um desses sinais de alerta tem que levar para o pronto-socorro. Às vezes acontece que o menino bate a cabeça e ele fica nervoso, chora, fica irritado. Então, o ideal que a gente fala é que fique em observação. Sem dormir. Sem dormir. Às vezes acontece da criança, é difícil a gente controlar isso na criança, né? Ele dorme um pouquinho, o que a gente fala para os pais é que às vezes tem que chamar, ver como é que está direitinho, nesses traumas pequenos. O melhor é levar para o hospital, né? Sem Agora, dúvida. você estava dizendo, quer dizer, eu perguntei há pouco se é bem duro. Você falou que é bem duro, né, doutor? E a da criança é mais molinha? O da criança tem algumas características. Quando ela é pequenininha, que todo mundo chama, o termo leigo é moleira, né? A gente moleira chama de mole. fontanela. Ai, cuidado, que a moleira tá molinha. O que é a moleira? A Não sei moleira se é dá a pra caixa, pegar. é o crânio. Isso. Não sei se dá para pegar, tem essas coisas que a gente chama sutura craniana. É só segurar aí pra mim que a gente vai pertinho. Tá vendo que tem essas linhazinhas, essas ranhaduras? Então, isso é a sutura. Onde funde uma com a outra é a região que a gente chama da fontanela para o termo médico e moleira para o termo. Então, ela tem tanto aqui na frente, que todo mundo fala, né? Que é mais quanto molinho. aqui atrás também, tem outra. Então, dá relativamente... E é mais molinha quando é mais pequenininha? molinho. É porque, na verdade, isso não fechou quando a criança está pequena. Até uns 6 meses, ela fica E quando mais fica ou menos durinha aberta. que nem um adulto, assim? Isso, depois de 6 meses isso começa a fechar as fontanelas. Cada criança tem o seu tempo, a anterior tem o tempo, a posterior. Então, assim, o mais importante é a gente entender que é mais frágil o osso da criança, a gente não tem dúvida. Ele tem essa abertura, então por isso que no caso da criança, e mais importante, ela não sabe falar o que está sentindo. Então, tanto para o médico como para a mãe, ver uma criança chorando depois de uma queda, ela às vezes é difícil. O que eu falo para todo pai e mãe, teve dúvida, porque como eu sou neurocirurgião, eu tenho muito pacientes, às vezes você recebe o WhatsApp, ou alguém está em dúvida, teve dúvida, melhor levar o pronto-socorro, você perder 1 a 2 horas, ir para casa tranquilo, de você ficar com a criança em casa ansiosa, vendo se aconteceu alguma coisa ou não. Então, olha, doutora, eu vou contar uma coisa. Com a doença da minha mãe, agora falecida, eu acabei visitando muitos hospitais, né? E acabei ficando muito tempo no hospital também, sabendo de muitos casos.
E alguns me chamaram muita atenção para esse assunto, o traumatismo, porque eu nunca imaginei que uma escada de casa pudesse ser tão perigosa. Eu vi casos de mulheres jovens, 26 anos, e que estão em estado vegetativo, e não foi uma só, mais ou menos nessa faixa etária, porque caíram das escadas de casa e tiveram um traumatismo craniano. Uma, ela um pouco mais senhora, mas também que está em estado vegetativo, caiu de uma escadinha de 2 andares de dentro de casa. O que explica isso? Que às vezes um tombo de bicicleta pode levar a um traumatismo craniano e uma pessoa cair, sei lá, do 3º andar e sobreviver sem trauma. Eu vou contar como um paciente me explicou, que eu achei bem interessante. Ele falou, às vezes você está com o celular na mão, ele cai do local muito baixo e quebra a tela. Às vezes você está no local alto e não cai. Qual é o raciocínio? Né? É o jeito que bate. Então, às vezes, o paciente está num acidente de carro. Às vezes você tem um acidente de carro que você fica espantado que ninguém teve nada. Como a pessoa saiu viva daqui. Como ela saiu viva, porque é o jeito que bateu. Então, no cérebro, a gente tem um mecanismo que a gente chama de aceleração e desaceleração. E, principalmente, que eu noto com frequência, é onde bateu. Então, às vezes, o paciente... Tive pacientes esse ano de queda do banheiro, não tem nem escada. Júlio? Escorregou no banheiro idoso e bateu naquela quininha do box. E isso, às vezes, dá uma fratura e dá um hematoma, que a gente precisou operar. Já tive pacientes que caiu do colo do pai e da mãe, sentado, mas na hora de cair, tinha aquelas banquinhas que bateu na quina da banquinha. Quer dizer, a quina é sempre um problema. A quina é sempre um problema. E o jeito também da bancada. A gente falou da criança e do jovem. O idoso, eu falo com todo paciente, eu percebo isso, pacientes que a gente opera, o idoso, que ele é muito saudável, o cérebro dele está muito bem, mas o corpo não responde igual. Então, ele acredita que ele consegue fazer as mesmas coisas que ele fazia quando era jovem, já que o cérebro dele está parecido. E é onde a gente vê maior acidente. Esse ano, eu operei pacientes idosos, consertando o telhado de casa, idosos que eu falo mais de 80 anos. Nem me fale que teve um amigo nosso aqui que foi consertar o telhado também e teve um problema, nossa, caiu, problema sério. Agora, graças a Deus, está bem, mas é um problema também. É um problema, né? Subir no telhado, consertar telhado... Eu tive um paciente que a gente operou... A gente operou esse ano, com 80 anos de idade, 80 e poucos anos de idade, subindo em árvore alta. E ele ainda batia o pé firme, porque eu fui reclamar, ele disse que não foi culpa dele, foi alguma coisa no galho que deu. Então ele às vezes nem acredita que o corpo dele já não está igual. Então ele tem algum desequilíbrio, ele dá a impressão que alguém, que o vento, que alguma coisa que desequilibrou ele, não foi o próprio organismo. E na maioria das vezes o equilíbrio dele está alterado, ele não percebe. Não percebe. Não percebe. Então como ele fez isso, 50, 70 anos da vida dele, subiu em árvore, ele não vai acreditar que ele vai subir e vai cair, já que ele está sentindo bem. Então, mais uma vez, vamos falar dos tapetinhos de casa, perigosos. Perigosos. Porque a gente já viu aqui que depende de como cai e onde bate para acontecer o traumatismo. Perfeito. E um escorregão num tapete pode causar também um. Vou contar outro exemplo que aconteceu esse ano também. Paciente idoso, ele conhece a casa dele e ele tinha mania de não ligar a luz para ir no banheiro durante a noite. Então, o que é que ele fazia? Um tapetinho, alguém tirou de um local e colocou em outro, ele ia tudo escuro já de noite no banheiro dele certinho, escorregou no tapete e teve um traumatismo craniano importante. Nossa, por um tombo de tapete. Por um tombo de tapete, porque como às vezes você está à noite, está mais sonolento, e você tem aquela sua rotina de fazer, alguém mudou o cenário da casa, tudo escuro, ele tropeçou e caiu. Então é uma coisa que acontece. Esse caso, por exemplo, morava sozinho e até um vizinho notar que não tinha acordado, que ocupou todo esse tempo. Graças a Deus não teve nada demais. Passou pela cirurgia, foi tudo direitinho. Mas esse período... Né? É arriscado. Tem perguntas, doutor. Dirce Alves dos Santos, boa tarde, Dirce. Meu esposo teve uma discreta hemorragia junto aos sulcos da fissura na região parietal direita. Pode ficar com sequelas, doutor? Isso. A região parietal direita é muito próxima da área da motora. Aqui, ó. É bem curioso porque, assim, a parte do cérebro ele leva o mesmo nome da parte do osso, que está por baixo. Então, a gente tem o osso frontal, que é aqui da frente, dá para ver bonitinho, né? O osso parietal e o osso occipital. Como ela falou parietal, então, provavelmente nessa região, aqui por baixo do cérebro, ele divide aqui no giro, que a gente chama o pós e o pós-central e o pré-central. Então, o pós-central é nessa região. É só pela sensibilidade.
Só que a área motora está logo ali na frente. Então tem um risco, vai depender como ele se encontra. Se ele está bem, teve o sangramento e está movimentando, geralmente a tendência é melhorar, porque o próprio organismo vai absorvendo esse sangue. Existe um risco, mas se ele estiver se movimentando, então pode ficar mais tranquila, tá, Dirce? O Márcio Cardoso. Oi, Márcio. Ele é de Ponta Porã e diz que bateu a cabeça há uns 7 anos. Corre o risco de ter algum problema futuramente? Quando você bate a cabeça, é como a coluna, porque uma vez o médico me disse que a coluna, a marca tá lá. Você pode ter caído aos 10 anos, 7, 8, você pode ter 60. A marca vai estar lá dessa batida, se ela foi violenta. No cérebro, na cabeça também? O trauma, geralmente, o que acontece? Ele dá um problema na hora. É muito raro você ter consequência tardia. O que acontece? Você teve um trauma muito importante, como a Dirce falou e outras pessoas, que gerou um sangramento, isso realmente pode deixar uma cicatriz, ou ter uma fratura. Então, para óbito, para sangramento, para coisas graves, é na hora. É muito raro ter tardio. Aí você fala assim, Júlio, o que acontece tardio? Tem uma doença que a gente diz no idoso, que é o hematoma subdural crônico. Ele pode ter a pancada, ficou ótimo. Passado 14 dias, aquele sangramento foi tão pequeno, é como se ficasse gotejando, e aí deu sintoma. 7, 8 anos é muito raro. Idosa. Aí pode ficar tranquila, Márcio, mas cuidado com a cabeça, hein? Viviane, boa tarde. Meu filho teve 3 fraturas na cabeça, mas não atingiu o cérebro. Os lugares da cabeça que fraturou, nesses lugares, ficou afundada. Isso faz 10 anos. É normal afundar assim, doutora? É o que ela quer saber. Pode acontecer. Quando você tem um afundamento craniano, a pergunta dela é perfeita. Por quê? Osso é osso. Então, osso não tem uma função cerebral, nada disso. Então, se você tem um afundamento, o médico avalia na hora. Se o afundamento foi importante, estiver comprimindo o cérebro, às vezes você tem que operar para voltar no local. E como que volta? Tardiamente, a gente corta, tipo uma serrazinha, e coloca uma placa e um parafuso, alinhando ele. Você tá brincando? A cabeça fica com uma plaquinha assim? Fica com plaquinha. Todas as neurocirurgias que a gente fala, que a gente acontece é isso. Porque como é que você vai tirar o osso para operar o cérebro e depois colocar no lugar? Mas vocês não tiram essa metade logo de uma vez? Não, né? Mas aí como vai proteger o cérebro depois? A gente tem que tira, opera e depois coloca no lugar. só tira o lugarzinho, faz um buraquinho e corta o osso ali. E as plaquinhas, os parafusos são parecidas com essas assim. São plaquinhas... E a placa é metal? E a placa é de titânio. De titânio, é. Bom, pelo menos é mais forte que o osso até. Não dá rejeição. Não? Os pacientes, às vezes, que eles vão pegando, quem passou por cirurgia, e quando afunda muito, ele nota que tem uma saliênciazinha, que às vezes é dessas plaquinhas. Hoje elas estão bem fininhas, a maioria das pessoas nem nota. Mas um ou outro que é mais curioso e fica, ele acaba notando essa saliênciazinha. Porque você tem que prender, né? Você tirou o osso, cerrou... Essa saliênciazinha é o parafuso? É o parafuso. O parafuso é a plaquinha. Eles têm um perfil que a gente chama muito baixinho. Mas como a gente tem pouca gordurinha nessa região, às vezes palpando você consegue pegar. E não dói, não? Não costuma doer, não. A pessoa, às vezes, no início, ela fica impressionada. E se o dela, do filho, afundou e o médico não fez isso, é porque não atingiu o cérebro? Não atingiu, mas, obviamente, às vezes o afundamento é pequeno, mas da mesma forma que eu fazia, a pessoa, quando pega, nota esse afundamento. Tem que fazer exame de controle, porque já se calcificou e está tudo ok, geralmente não dá problema nenhum depois. Doutor, quais, então, as suas palavras finais de alerta até em relação ao traumatismo craniano e, como você falou durante até a entrevista, né, não apavorando quem está, talvez hoje, hospitalizado aí com um traumatismo. Perfeito. A ciência, né, avançou bastante, a medicina também, tem tratamento. A palavra mais importante quando a gente fala de trauma é prevenção. Então, você que tem filho, ou você que é jovem que está assistindo, tomar muito cuidado. Todos os pacientes que a gente atende com traumatismo grave acham que foi coisa rápida, né? Eu só bebi e vou ali na esquina. Ou então eu vou atender e vou ver o WhatsApp rapidinho e vou responder. E os acidentes acontecem nesse momento. A palavra prevenção. Quem sofreu um acidente, procurar, se for um trauma importante, o pronto-socorro para não ter dúvida se foi grave ou não. E quem aconteceu e está em processo de recuperação, é que hoje, como a Claudete falou, a medicina está evoluindo muito. Então a gente tem uma grande quantidade de pessoas que ficam sem sequelas nenhuma. O processo não é fácil de reabilitação, mas sem dúvida há expectativa boa de cada vez a gente evoluir mais na medicina e as pessoas estão saindo cada vez melhores das cirurgias e da reabilitação também. É verdade. É que a gente deveria estar sempre atento, né? Porque de vez em quando a gente faz umas besteiras em casa, né? Todo mundo só faz. Só brincadeira, né? vai lá pro telhado, não tem de idade. E essas coisas, todo mundo faz. Todo então, mundo faz. É feriado aí, atenção, fica ligado, né? Perfeito. Eu quero agradecer a presença do Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião, deixar contatos aqui no YouTube, é youtube.com/neurocirurgiabr. Isso mesmo, Claudete. E telefone em São Paulo, anote.
WhatsApp para ter contato com ele, 11 9 9503 8838. 99503 8838. Tá certo? Que não vai viajar, porque já me contou, vai estar trabalhando e muito, né? Obrigado. Obrigada. Um bom Obrigado, fim de você tarde, também. uma boa viagem a São Paulo.